Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vou trazer aqui mais um vídeo para vocês. Hoje vou falar sobre a mania de doença na síndrome do pânico, na ansiedade, na depressão. Vou explicar o mecanismo, como é que isso ocorre e como você pode se livrar disso ou fazer com que uma pessoa se livre desta crença. Primeiro vou falar dos processos cerebrais que envolvem todos os sentimentos e as atitudes relacionadas a isso. Bem, gente, no nosso cérebro, todo e qualquer sentimento que aconteça conosco é um processo químico, é um processo bioquímico. É um processo que, se não for feito da forma adequada, pode conter falhas. E se tem falhas, há algo errado. Se há algo errado, isso é permanente, isso é considerado uma doença. A síndrome do pânico e a depressão são doenças menos graves no ponto de vista físico, porque não existe ainda algum exame que possa detectar com exatidão a instalação da doença. Porém, os médicos, os neurologistas, os psiquiatras já sabem que existe realmente alguma disfunção, que pode ser permanente ou não. Algumas pessoas já estão até curadas da sintomatologia, mas continuam com aquela recordação, aquele trauma. E isso pode vir a gerar novas crises ansiosas. No nosso cérebro existem diversos hormônios, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, a oxitocina, a DMT e vários outros sintomas. Então, quando existe um desnível em alguma dessas substâncias, isso afeta diretamente as emoções. Afetando as emoções, pode afetar o comportamento. Muita gente acha que é só se controlar, é uma besteira, uma coisa idiota, mas realmente não é. A gente pode tomar como exemplo dois exemplos. Um primeiro exemplo mais leve é a síndrome do pânico, é a TPM, que ocorre nas mulheres. As mulheres com TPM, elas ficam mais sensíveis, elas ficam às vezes mais irritadas, às vezes mais melancólicas, às vezes mais carinhosas, às vezes mais brutas, né? Isso varia de mulher para mulher. E não é uma coisa que ela possa controlar, apesar dela saber que isso é exatamente da TPM. Mas mesmo assim ela vai agir daquela forma. Então, lidar com o sentimento realmente é uma coisa muito difícil. É preciso entrar em um certo grau de consciência. Um outro exemplo que eu quero lhe dar para vocês é, por exemplo, vamos colocar alguma coisa, sei lá, trágica. Vocês compraram um carro super novo e o seu carro foi roubado. Você pode ter tudo, naquele momento ali você vai sentir raiva, você vai ficar furioso, você vai ter certas atitudes que condizem com o que você está sentindo. Então, o sentimento ele altera o comportamento, né? E voltando à questão da instalação da doença, essa variação desses hormônios que eu citei, eles causam uma variação no que você está sentindo e isso vai afetar o seu comportamento, para bem ou para mal. Sendo que a gente tem que andar numa linha tênue, né? Acima disso é prejudicial e acima abaixo bem mais prejudicial. Assim que se instala a doença da síndrome do pânico, né? Então vamos falar como é que a mania de doença ela se instala na pessoa. A pessoa com síndrome do pânico ela supervaloriza todo e qualquer sintoma do seu corpo. E outras pessoas também sentem os mesmos sintomas, mas nem por isso elas supervalorizam. Por que elas não supervalorizam? Porque elas não estão sentindo os sentimentos negativos das pessoas ansiosas causadas pelos desníveis de hormônios dentro do seu cérebro, dentro das suas sinapses. Então isso é praticamente entendível. Mesmo quem sofre da doença pode ver e pode entender. Então, a pessoa sente, às vezes, o coração acelerar, sente uma falta de ar, sente um braço dormente, sente uma dor na coluna e acha que é as piores doenças. Mas por que essa pessoa acha isso? Porque ela está sentindo coisas muito ruins dentro de si. E essas coisas ruins são causadas pelos desníveis hormonais, como eu já citei. Lembrando que esse desnível hormonal ele deve ser tem dois caminhos para você curar. O primeiro é a ressignificação.
Vou explicar já já o que é. E a segunda é o corte, né? Por quê? O cérebro funciona da seguinte forma: a partir do momento que você está sentindo alguma coisa e alimentando isso, ele tende a crescer e tende a produzir mais hormônio referente àquilo que você está sentindo. Por exemplo, em termos normais, uma pessoa que ela é muito nervosa, aquilo ali também é um processo químico. Por mais que tenha estímulo externo, é um processo químico. A pessoa vai alimentando, ela vai se tornando cada vez mais nervosa todos os dias. Então ela se torna uma pessoa arrogante, impaciente, às vezes até impulsiva, né? Então a gente vamos explicar primeiro a ressignificação. A ressignificação, ela ocorre no seguinte: a partir do momento que a pessoa sabe que esses pensamentos, essas ideias, essa crença vem de uma doença e que ela assume que ela tem uma doença dentro do seu cérebro, não no seu físico. O seu físico pode estar exatamente normal, mas o seu cérebro não. O seu cérebro tem realmente algum problema. A partir do momento que ela vê que isso é causado pela doença, ela se torna uma pessoa mais consciente. A sua percepção ela está acima dos seus sintomas e acima do seu corpo, e acima até do que ela está sentindo. Então, ela tem que entender que isso é causado pela sua doença e que ela não tem nada. A partir do momento que ela tem essa percepção, essa crença da mania de doença, de ter coisas horríveis em si, ela vai diminuindo, ela vai decrescendo cada vez mais, até que ela se extingue. Foi assim que eu me livrei dessa mania de doença. A segunda opção é o corte. A partir do momento que você está pensando em algum tipo de doença, você pensa imediatamente em alguma outra coisa. Eu não acredito muito nessa técnica, por quê? Porque faz você fugir do problema. E fuga, para quem tem síndrome do pânico, não é bom. Deve sempre ter algum tipo de coragem todos os dias, fazer um exercício de coragem, de coisas corajosas. Como eu disse, isso vai gerar... A coragem também é um processo químico. Isso vai gerar hormônios na sua mente que dão força à coragem, que vai também vai fazer com que você saia da síndrome do pânico. Essa coragem vai fazer com que você tenha cada vez mais determinação e confiança, né? Cada vez mais coragem, mais confiança. E lembrando novamente, confiança também é um processo químico. Como eu comprovo isso para vocês? As pessoas que usam cocaína, que é uma droga muito maléfica à saúde, ao comportamento humano, à efetividade, à sociabilidade, ela te dá essa sensação de confiança. Mas isso é o que? Um processo químico. Ela aumenta algum hormônio dentro do cérebro que faz com que a gente se sinta confiante. Todo e qualquer sentimento são processos químicos. Gosto sempre de lembrar isso. Então, vamos supor que vamos botar um exemplo mais prático. Você está com uma aceleração no coração. Está achando que vai ter um infarto, que está com alguma doença muito grave. A partir do momento que você sabe que você tem um problema, que você sofre de uma doença e que essa doença causa esse tipo de comportamento, você já começa a mania de doença já começa a perder força. A partir daí, perdeu a força, o que você pode fazer? Depois disso, você pode entrar no corte. Você pode lembrar de alguma coisa que você fez, você pode valorizar o lugar que você está, você pode pensar em algum projeto que você quer fazer, você pode começar a fazer o seu cérebro trabalhar em outras coisas. A partir do momento que você entende que isso é da sua doença, que você não vai dar importância, e a partir do momento que você, a partir disso, vai gerar um gatilho para o seu cérebro trabalhar a seu favor em alguma outra coisa, ou até mesmo no lugar que você está, porque o mais interessante da pessoa que sofre de ansiedade, não sei se quem já teve um ataque de pânico já presenciou, já percebeu isso, os seus sentidos ficam muito aguçados, as cores ficam mais vivas, você consegue enxergar, você consegue ouvir barulhos com exatidão. E isso também é uma forma de corte, porque você consegue apreciar. Vamos supor que você está numa rua e teve de repente um ataque de pânico e, como consequência, mania de doença. Se você parar para perceber, olhar o céu, as estrelas, ou se for de dia, olhar como estão as plantas, você perceber o que você está escutando, os seus sentidos ficam super aguçados.
e você consegue perceber tudo ao seu redor. Isso é magnífico. A partir do momento que você faz esse corte, ou que você escuta uma música, ou que você fale com alguém alguma coisa, e a partir do momento que você tem um pouco de coragem, indica que vai encarar qualquer tipo de sintoma que vier, porque isso é uma coisa da sua cabeça, a mania de doença ela cai. E também, em consequência disso, a síndrome do pânico, a ansiedade também vão cair, e você vai se tornar uma pessoa mais forte, mais convicta, e vai se libertar de todo e qualquer mal, de crenças absurdas, de mania, de doença, de achar que tem algo muito grave. Bem, galera, vou terminando por aqui. Quero deixar aqui o meu abraço. Lembrar que eu estou torcendo para a cura de todos vocês que estão presentes aí. Todo dia um novo assunto para poder falar, passar para vocês um pouco da minha experiência, dos livros que eu já li, das experiências que eu tive. Gostaria também de vocês, quem puder, deixem um comentário, alguma dúvida, vou responder todos. Vamos nos ajudar e vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Um abração.